Pessoal, hoje nós teremos nossa terceira aula sobre estequiometria e nós vamos falar hoje especificamente de uma situação que pode vir a acontecer em um cálculo estequiométrico. Então vamos lá para a nossa aula de estequiometria e o tema da nossa aula de hoje é reagente em excesso. Então o que é um reagente em excesso? A reação química ela é uma equação, ela é um processo de reagentes que vão se transformar em produtos. Então existe uma reação, podemos dizer assim, uma lista de ingredientes, uma quantidade específica para se produzir determinadas substâncias, novas substâncias. Então pode ser que um dos reagentes esteja em excesso, ou seja, em uma quantidade maior do que necessário. Ou, se você pensar de outra forma, pode ser que algum reagente esteja faltando, esteja limitando. Então, existe o conceito do reagente limitante e do reagente em excesso. Para a gente entender bem, eu coloquei aqui esse exemplozinho bem caseiro mesmo, né? Nós temos aí, por exemplo, 2 fatias de pães, e com 2 fatias de pães eu consigo, e um queijo, né, fazer um sanduíche. Mas, se eu tiver só uma fatia de pão e uma de queijo, eu consigo fazer um sanduíche dessa forma? Não. Então, vai ter aí falta de reagente. Mas se eu tiver, por exemplo, 10 fatias de pães e só um queijo, eu só vou conseguir fazer um único sanduíche. E vai sobrar 8 fatias. Então essa é a ideia, né, de um reagente em excesso. Esse excesso ele não participa da reação, por consequência ele não vai produzir, né, um resultado, não vai formar produtos. Vamos observar aqui essas situações, né? Então, por exemplo, se eu tiver 30 pães e 10 fatias, quantos sanduíches eu posso formar? Bem, eu preciso de 2 fatias para cada de pão, para cada fatia de queijo. Então, se eu tenho 10 fatias de queijo, eu preciso necessariamente de 20, né? De 20 fatias de pães. Então, com isso, eu consigo aqui formar ao todo, né, 20 fatias de pães, mais 10 fatias de queijo, eu consigo aí 10 sanduíches, ok? Só que 20 fatias de pães é bem menos do que ele me permitiu ter, ou seja, ele me dava 30. Então quer dizer que 10 pães não foram utilizados, não viraram sanduíche, tá bom? Outra situação, eu tenho 20 pães e 20 fatias de queijo. Bem, com os 20 pães, eu posso fazer 10 sanduíches, né? E para fazer os 10 sanduíches, eu preciso de 10 fatias de queijo, ok? Mas com as 20 fatias de queijo, será que eu posso fazer 20 sanduíches? Não, porque eu precisaria de 40 fatias de pães. E eu tenho? Não tenho. Então, com o que eu tenho, eu posso fazer 20 pães, mais 10 fatias de queijo, fazer o quê? 10 sanduíches. Só que agora, quem está sobrando é o queijo. 10 fatias de queijo. Então, aqui, na primeira situação, quem estava em excesso? Os pães. Quem era o reagente limitante, né? Era o queijo. Já na situação 2, foi o contrário. O pão foi o limitante e o queijo estava em excesso. Então, quando houver uma quantidade em excesso de uma substância,
é importante a gente perceber que esse excesso não vai participar da reação. Então, ele deve ser desprezado. Ele não vai te fornecer um produto. Ok? Então, vamos ver aqui uma outra situação. Vou colocar aqui para nós uma equação, tá bom? Que envolve a glicose. Então, se eu tiver aqui glicose sendo queimada, processo de respiração, quer dizer, desculpe, glicose não, etanol sendo queimado, processo de combustão, você vai ter a produção de gás carbônico e de água, ok? Aqui eu já fiz o balanceamento. Uma molécula de etanol vai precisar de 3 moléculas de oxigênio, irá produzir 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Tudo bem? Esse númerozinho antes eu posso entender como se fosse um mol. Um mol de quem? De etanol precisa de 3 mols de oxigênio. Então, dessa forma, a gente pode observar aí o balanceamento dessa equação. Então, se a gente pegar a situação de número 1, seja bem-vindo, José Isaac. Eu já dei início à aula porque estava sem nenhum aluno, tá certo? Então, vou iniciar aqui para você tentar pegar a informação aqui. Certo, professor. Hoje a gente estou falando aqui sobre reagente em excesso, tá joia? E aí você pode observar nessa equação, é o primeiro exemplo, assim, propriamente dito que eu vou dar, com base da química mesmo, né? O que é o agente em excesso e o que não é. Se você tiver com dúvida, você pode perguntar aí que eu estou observando, tá bom? Perfeito, professor. Então aqui, ó, nós podemos pensar o seguinte. Eu errei aqui, ó, pessoal. Vou aproveitar aqui para cortar, porque está errado. Aqui vai ser etanol, tá certo? Etanol. Então, eu tenho aqui, primeira situação, 4 mols de etanol e 10 mols de oxigênio. Bem, se eu tiver 4 mols de etanol, quanto de oxigênio que eu vou precisar? Com 1 mol eu preciso de 3, então eu poderia colocar uma regrinha de 3 assim, ó. 1 mol de etanol está para 3 mols de oxigênio, tá bom? Vou botar aqui só o E. Então, se eu tenho 4 mols de etanol, quanto que eu vou precisar, né, ter em termos de oxigênio? Então, seria 4 vezes 3, ou seja, 12. Então, eu preciso de 12. Mas eu não tenho 12, eu só tenho quanto? 10. Então, se eu tenho 10, esse aqui, o oxigênio, ele vai ser o meu reagente limitante. Ele limita a reação. E é por meio dele que eu devo me basear. Por quê? Porque se eu vou limitar, esse outro vai ficar em excesso. Então, por exemplo, se eu quisesse pensar quanto realmente por exemplo, de um produto, ou gás carbônico, ou água for produzido, eu vou ter que me basear pelo limitante. Tá ok? Outra situação. Eu tenho 3 mols de etanol e 9 mols de oxigênio. Bem, se eu tenho 3 mols de etanol, então eu posso pensar aqui que, vou apagar aqui, eu tenho, por base da minha equaçãozinha, 1 mol de etanol vai gastar 3 mols de oxigênio. Então, se eu tenho 3 mols de etanol, quanto que eu vou precisar aqui de oxigênio? 3 vezes 3, 9. Nesse caso, a quantidade que ele me deu de etanol é igual, né? Assim, o que ele me deu de etanol, ele me deu também o que eu vou precisar em oxigênio.
Então aqui não vai ter o quê? Nem agente em excesso e nem agente limitante. Agora a situação 3. A situação 3 estou fornecendo 5 mols de etanol. Então, se eu tenho 5 mol de etanol, quanto que eu vou precisar de oxigênio? 5 vezes 3. Então, vai dar quanto? 15. Então, ele precisa de 15 mol de oxigênio, mas ele está fornecendo quanto? 20. Então, o oxigênio agora, ele é o agente, é um reagente em excesso. E o reagente que vai limitar vai ser o etanol. Então, quando você pensa nisso, quando você consegue identificar que há ou não algum reagente em excesso, você sempre vai ter que se basear pelo reagente que não está em excesso, pelo que está limitando. Porque é ele que vai nortear quanto de produto realmente vai ser produzido. E o que está em excesso vai ser gasto uma parte, mas não tudo. Então, você vai poder descobrir quanto que vai ser gasto por meio do reagente limitante e quanto que vai sobrar. Vamos ver um exemplo prático, né, a respeito dessa circunstância. Então, aqui, como exemplo prático, nós temos o seguinte. Suponha que a seguinte situação. Uma massa de álcool etílico igual a 138 gramas foi posta para queimar na presença de 220 litros de oxigênio em condições ambientes de 20 graus Celsius e 1 atm. Tá bom? Não como devemos proceder para calcular o volume de gás carbônico que vai ser liberado e a quantidade do reagente em excesso, se houver. Então, você primeiro vai ter que escrever a equação, que é a equação baseada aí no álcool etílico, que vai haver combustão com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. É a mesma equaçãozinha que eu mostrei no slide passado. Etanol reagindo com uma quantidade específica de oxigênio vai produzir gás carbônico e água. Tá ok? Então, ele te deu que informações? Ele te deu que você vai ter a massa de 138 gramas de etanol e um volume de gás oxigênio de 220 litros. Tá ok? Então, você vai ter que fazer um processo, né, de conversão, de ajustes. Com base na equação, eu tenho que 1 mol de etanol vai reagir com 3 mols de quem? De oxigênio. Agora nós precisamos transformar isso aqui não mais para mol, mas para massa. Né? Ou o contrário, converter isso aqui para massa. Tá bom? Por que a gente tem que pensar? O que devemos fazer? Bem, ele pede aqui, na pergunta, qual o volume de gás carbônico e a quantidade do reagente em excesso. Quando ele fala quantidade, ele está dizendo que ele quer saber não a massa, mas quantidade de matéria, ou seja, ele quer em termos de mol. E quando ele pede volume, já está dizendo que vai ter que ser em termos de volume. Então, o ideal é converter essa massa para mol ou para volume. Tá bom? Então, vamos
trabalhar juntos, né? Vamos ver o quanto é que isso aqui vai virar, né? Então, 138 gramas. Quanto é a massa de um etanol, 1 mol de etanol? Vai ser a massa molar, né? Quer dizer, a massa atômica de cada um dos elementos para formar a massa molar. Então, eu tenho aqui, ó, o carbono é 12, só que tem 2 carbonos, então eu vou multiplicar por 2. Mais, eu tenho 6 hidrogênios, mais um gás carbônico, que dá 16. Então, aqui dá 24, mais 6, mais 16. Ao todo, dá 46 gramas por mol. Para eu saber quanto que isso aqui vai dar em mol, eu vou simplesmente dividir 138 dividido por 46. Quanto é que vai dar essa continha? Então você pode ir lá na calculadora, né, fazer sua conta. Vou pegar aqui uma aqui para auxiliar. Fazer tudo certinho. 138 dividido por 46. Pronto, deu exatamente 3. Então, quer dizer que é 3 mols. Ok? Então, se eu tenho 3 mols de etanol, e eu tenho quanto de gás carbônico? Aí vamos ter que converter agora de litro, né, para mol. Na temperatura de 25 graus Celsius a 1 atm, o volume de 1 mol é 25 litros. Tá? Então eu vou ter que pegar esse valor, 220, e dividir por 25, que vai dar 8,8 mol. Pronto. Pela regrinha aqui, 1 mol de etanol gasta 3 mols de oxigênio. Se eu tenho 3 mols de etanol, eu precisaria de quanto de oxigênio? 9. Mas eu tenho 9? Não. O oxigênio aqui irá limitar. Então, o oxigênio aqui vai ser o limitante. E esse aqui vai ser o que está em excesso. Tá ok? Em excesso. Então, para determinar o volume de gás carbônico que vai ser liberado, eu vou ter que me basear pelo limitante. Olhando para a equaçãozinha aqui, ó, eu sei que 3 mols de oxigênio produz 2 mols de gás carbônico. Então, eu coloco 3 mols de oxigênio está para 2 mols de gás carbônico. E eu tenho 8 mols,8 de oxigênio. Quanto que eu vou ter em gás carbônico? Então, vai ficar X vai ser igual a 8,8 vezes 2 dividido por 3. Isso aqui vai dar igual a quanto? Fazendo as continhas, vai dar igual a 5, arredondando aqui, 5,9, tá bom? Deixar arredondadinho aqui. 5,9 mol. Ok? Só que ele não perguntou mol, ele perguntou volume de gás. Bem, aí eu disse para você que 1 mol, ele tem, de qualquer gás, vai ter 25 litros nessa temperatura. Então, 5,9 vai ter quanto? Então, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 25. Então, vai dar aproximadamente 147 litros. De quê? De gás carbônico. E o reagente em excesso, pessoal?
Qual foi a quantidade dele? Qual é a quantidade que ficou? Bem, para você determinar quanto que ficou, você vai pensar no seguinte. Você vai usar a quantidade que foi gasta do limitante e determina quanto que o limitante vai precisar do outro. E depois subtrai. Então eu vou apagar aqui só um pouquinho para ter espaço. Vou apagar essa partezinha aqui. Vou colocar de outra cor também para destacar. Então é o seguinte, eu sei que 1 mol de etanol está para 3 mols de oxigênio. Mas eu só tenho à minha disposição 8,8 mol. Então, quanto que eu vou precisar, ou quanto que eu vou gastar do etanol? Então, vai ser basicamente a continha aí, 8,8 vezes 1 dividido por 3. Então, esse valorzinho aí vai dar quanto? Vai dar 2, arredondando 2,9 mol. Mas ele tem quanto? Ele tem 3. Então, se ele tem 3, como é que eu vou saber a quantidade de reagente em excesso? Vai ser a quantidade que eu tenho, né? No caso 3 mols, menos o que eu realmente gastei, que é 2,9 mols. Então, o reagente em excesso vai ficar 0,1 mol. Ah, professor, é muito pouco, 0,1 mol. É não, pessoal. Você sabe o que é um mol? Um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse número aí, na verdade, é um número muito grande ainda. Tá bom? Então, essa aí é a forma de calcular o reagente em excesso. No caso, essa questão, ela pediu duas informações. O volume de gás produzido, ou seja, o volume de produto que foi realmente produzido, e você tem que se basear no limitante para fazer isso, e quanto que sobrou. Aí você tem que pegar quanto que você gastou do que está em excesso e diminuir do que você tem, para achar realmente o valor assim que sobrou. Tá certo? Vamos fazer mais um exercício. Né? Basicamente, o conteúdo de aula é só isso. Hoje, só reagente em excesso. Entender o conceito. O que é o reagente excesso, o que é o reagente limitante. E como determinar. Né? No caso, quando se pensa em produto, se usa o limitante como referência. Tá joia? O limitante ele acaba sendo a referência de tudo. Vamos ver mais um exemplo prático aí. Em uma reação de oxidação do cobre metálico, como está aí na equação, tem-se 12 gramas do metal e 5 gramas de oxigênio. Ele pergunta, qual é a quantidade de óxido de cobre formada a partir dessas quantidades? Bem, primeiro de tudo, é importante você balancear a equação. Ele forneceu aqui a equação, né? Cobre metálico, sólido, o oxigênio, que vai participar do processo de oxidação, e vai formar o óxido de cobre. Bem, desse lado eu tenho um cobre, e desse lado eu tenho um cobre, está balanceado. Desse lado eu tenho dois oxigênios, desse lado eu só tenho um oxigênio, então eu tenho que colocar um 2 aqui. Mas na hora que eu coloco um 2 aqui, eu faço o quê? Eu altero o cobre. O cobre agora tem 2, então eu tenho que colocar um 2 aqui também. Tá certo? E aqui continua 1. Então assim eu balanceei a equação. Uma equação bem simples, né, de balancear. Bem, então você tem aí a receita em termos de quantidade de matéria. Mas ele te deu, na verdade, a massa. Ele diz que você tem 12 gramas de cobre
e que tem 5 gramas do gás oxigênio. Para você determinar, né, a quanto que vai produzir aqui, é importante você verificar, né, se tem algum em excesso. Porque, por exemplo, se você tomar esse como base, você vai gerar uma quantidade. Se você tomar esse como base, você vai gerar outra quantidade. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Quem vai ser o excesso? Vamos ter o trabalhozinho de identificar. Então, você pode pensar o seguinte. Qual é a massa de 1 mol de cobre? Bem, 1 mol de cobre é 127 gramas por mol. E o cobre é só 1. Ele é só o átomo, né? Já o oxigênio, cada átomo é 16 gramas. Então, como são 2, né? No caso, o gás. Então, aqui vai ser 32 gramas por mol. Certo? Então, é importante você ter isso em mente. Então, vamos ver. Quem é que está sobrando? Quem é que está faltando? Como proceder? Ele perguntou quantidade, né, que foi formada. Então, o ideal é você converter isso aqui, para mol, porque ele quer saber quantidade, não é a massa. Então, quanto que é 12 gramas em mol? Basicamente, você vai ter que pegar isso aqui e dividir um pelo outro. 12 dividido por isso. Então, vai dar um valor bem pequenininho. Vai dar um valor de 0,094. Vou botar assim que mols. E aqui também você vai ter que dividir. Dividindo, você vai ter 0,156, arredondando aqui, mol. Ok? Então, tomando como base esse reagente, quanto de mol que você espera produzir aqui? Bem, pela regrinha, 2 mols produz 2 mols. Então, se você tem isso, você espera produzir quanto? Tendo com base esse. Você espera produzir também 0,094. Certo? E tendo como base esse, 1 mol produz 2. Então, você esperaria produzir o dobro disso. Então, quanto é que seria o dobro? 0,325. Certo? Só deixando aqui. Mol. Quem é que produz mais? Será que tomando como base o oxigênio ou tomando como base o cobre? Quem produz mais é quando você toma por base o oxigênio. Então, isso quer dizer que o agente que está limitando não é o oxigênio. O agente limitador vai ser o cobre. Tá certo? Então, nessa reação, o agente referência, o limitante, vai ser o cobre. E a quantidade de produto que vai ser realmente formada vai ser com base nele. Então, se 2 mols disso produz 2 daquilo, e eu tenho 0,093 mols aqui, ou seja, 2 produz 2, então a mesma quantidade aqui produz a mesma quantidade. Então, eu vou ter isso produzido, essa é a resposta.
eu vou produzir 0,094 mols, tá? Mas quanto que eu vou gastar de oxigênio com isso aqui? Bem, eu sei que 2 mols precisa de 1 mol de oxigênio. Então, se eu tenho isso em mol, quanto de oxigênio que eu vou gastar? Eu vou gastar metade desse valor, tá bom? Então, a metade dele vai ser quanto? 0,047 mols. Mas olha a quantidade que ele tem disponível. É muito mais. Então, se você subtrair, vai sobrar aqui, ó, subtraindo esse do que realmente vai ser gasto, vai sobrar 0,0, opa, 0, deixa eu apagar aqui, 0,109. Ok? Precisava fazer isso? Não, porque o ponto é você saber quem é o limitante, quem é o excesso. Quando você descobre, você vai tomar como base o que está limitando, porque ele é a referência. Se ele está faltando, você vai conseguir produzir até ele acabar. Acabou, não produz mais. Pode ter o quanto que for dos outros, tá bom? Então ele acaba se tornando a referência. Tudo vai ser em relação a ele, tá bom? Como o exemplo que eu dei no início. Se eu faço um sanduíche de queijo, preciso de 2 pães e 1 queijo para fazer um sanduíche. Se eu tenho 10 queijos, eu só posso fazer 10 sanduíches. E eu precisaria de 20 pães. Mas se eu tiver só 14 pães, eu não vou poder fazer os 20 sanduíches, pelos 10 sanduíches. Né? Eu só vou poder fazer 7. Então quer dizer que vai sobrar 3 fatias de queijo. A ideia na química aqui é a mesma. Quem limita é que rege como referência. Quem está em excesso vai gastar uma quantidade, mas vai sobrar uma parte que não vai reagir, que não vai influir nos cálculos, né, da reação. Então, é importante você identificar, porque se você usar o em excesso como referência, você vai errar todas as questões, tá bom? Então, se houver excesso, reagente em excesso, tem que tomar esse cuidado. Se não tiver nenhum reagente em excesso, tiver tudo em equilíbrio, então não precisa se preocupar. Qualquer um que você tomar de referência vai dar certo, ok? Então essa nossa aula de hoje, né, de estequiometria sobre reagente em excesso. Bom estudo para todos. Próxima aula a gente vai falar de um outro aspecto ainda de estequiometria. Tá joia? Um abraço.